Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar um tema que tem tocado corações e transformado vidas ao redor do mundo. Deus ainda fala menos as mensagens de Ellen White que estão transformando vidas. Você já se perguntou se Deus ainda se comunica conosco hoje, da mesma forma que falava com os profetas nos tempos bíblicos? Muitos acreditam que sim, e que uma dessas vozes especiais, guiada pelo Espírito Santo, foi a de Ellen G. White. Mas quem foi ela e por que suas mensagens continuam tão relevantes e poderosas em pleno século XXI? Ellen White foi uma mulher comum, com uma saúde frágil que viveu no século XIX. No entanto, sua vida foi marcada por algo extraordinário. A partir dos 17 anos, ela começou a receber visões e sonhos de Deus, que a guiaram por mais de 70 anos. Durante sua vida, ela escreveu mais de 40 livros e 5.000 artigos, cobrindo uma vasta gama de tópicos, desde saúde e educação até teologia e vida familiar. Pense nisso. Uma mulher, em uma época com recursos limitados, produziu um volume de escritos que hoje preenche mais de 100.000 páginas. Seus livros foram traduzidos para mais de 160 idiomas, fazendo dela uma das autoras mais traduzidas da história. Mas o verdadeiro milagre não está na quantidade, e sim no impacto profundo de suas palavras. Muitas pessoas, ao lerem seus escritos, sentem como se Deus estivesse falando diretamente com elas. As mensagens trazem esperança, clareza e um profundo senso de propósito. Elas não substituem a Bíblia. Pelo contrário, funcionam como uma luz menor que nos guia para a luz maior, que são as Sagradas Escrituras. Seus escritos nos ajudam a compreender melhor os ensinamentos bíblicos e a aplicá-los de forma prática no nosso dia a dia. Vamos falar sobre algumas áreas em que suas mensagens têm gerado transformações incríveis. Uma delas é a área da saúde. Muito antes da ciência moderna comprovar, Ellen White escreveu sobre a importância de uma dieta equilibrada, baseada em vegetais, frutas e grãos integrais. Ela falou sobre os benefícios do ar puro, da luz solar, do descanso adequado, do exercício físico, do uso da água e da confiança em Deus. Esses princípios, conhecidos como os 8 remédios naturais, formaram a base de um estilo de vida saudável que tem ajudado milhões de pessoas a prevenir doenças e a viver com mais energia e vitalidade. Hospitais e clínicas de saúde em todo o mundo foram fundados com base nesses conselhos, trazendo cura e bem-estar para inúmeras pessoas. É a prova de que Deus se preocupa não apenas com nossa vida espiritual, mas também com nosso bem-estar físico. Outra área de grande impacto é a educação. Ellen White tinha uma visão revolucionária para sua época. Ela defendia uma educação que desenvolvesse a pessoa como um todo: o físico, o mental e o espiritual. Uma educação que não apenas transmitisse conhecimento, mas que formasse o caráter, ensinando os alunos a pensar por si mesmos e a servir a Deus e a humanidade. Essa filosofia educacional deu origem a uma rede global de escolas, colégios e universidades. Milhares de jovens foram e continuam sendo moldados por esses princípios, tornando-se cidadãos responsáveis, profissionais competentes e pessoas de fé, prontos para fazer a diferença no mundo. Suas mensagens mostram que a verdadeira educação nos prepara não apenas para esta vida, mas para a eternidade. E claro, não podemos deixar de falar da dimensão espiritual. Os escritos de Ellen White pintam um quadro maravilhoso do amor de Deus. Eles nos ajudam a entender o grande conflito entre o bem e o mal e o plano de salvação
de uma maneira clara e comovente. Livros como O Desejado de Todas as Nações nos levam a caminhar ao lado de Jesus, a sentir seu amor, a compreender seu sacrifício e a nos apaixonarmos por ele novamente. Muitas pessoas que estavam distantes de Deus ou que tinham uma imagem distorcida dele encontraram um Pai amoroso e um Salvador compassivo através dessas leituras. Histórias de vidas restauradas, de famílias unidas e de corações curados são um testemunho vivo do poder dessas mensagens. Elas nos lembram que, não importa o quão longe tenhamos ido, os braços de Deus estão sempre abertos para nos receber. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso saber se essas mensagens são realmente de Deus? A própria Bíblia nos dá um teste para os profetas. Em João 4, lemos que devemos provar os espíritos. Um verdadeiro profeta exalta Jesus. Seus ensinamentos estão em harmonia com a Bíblia e os frutos de seu ministério são positivos. Quando aplicamos esses testes à vida e aos escritos de Ellen White, vemos uma consistência impressionante. Sua vida foi dedicada a apontar as pessoas para Jesus. Seus escritos estão firmemente alicerçados na Bíblia, sempre a elevando como a única regra de fé. E os frutos? Milhões de vidas transformadas, um movimento global de saúde e educação, e um profundo reavivamento da esperança na volta de Jesus. A verdade é que, em um mundo cheio de vozes confusas e mensagens vazias, Deus ainda fala. Ele ainda se preocupa conosco. Ele ainda tem um plano para a sua vida. As mensagens de Ellen White são um presente, um farol de esperança que nos guia através das tempestades da vida e nos aponta para um futuro glorioso. Se você nunca teve a oportunidade de ler algo dela, eu o encorajo a começar. Pegue um livro como Caminho a Cristo ou O Desejado de Todas as Nações. Leia com a mente e o coração abertos. Peça a Deus que lhe mostre a verdade. Tenho certeza de que você será abençoado, assim como eu e tantos outros fomos. A experiência de ler seus escritos é como conversar com um amigo sábio que nos conhece profundamente e que sempre nos aponta para a solução. Jesus. Suas palavras nos desafiam a viver uma vida mais plena, mais saudável e mais conectada com Deus. Elas nos mostram que a vida cristã não é um fardo, mas uma jornada de alegria, crescimento e serviço. Ao final, a maior prova do poder dessas mensagens não está nos argumentos teológicos ou nos fatos históricos, mas nas vidas transformadas, pessoas que abandonaram vícios, casamentos que foram restaurados, jovens que encontraram propósito e doentes que encontraram a cura. Cada história é um eco da voz de Deus, que continua a falar, a curar e a transformar. Deus ainda fala hoje. E Ele quer falar com você, talvez seja através da Bíblia do Uma Hora Cá, ou talvez Ele use essas mensagens inspiradas para alcançar o seu coração. Esteja aberto para ouvir. Muito obrigado por terem nos acompanhado nesta reflexão. Espero que tenha sido uma bênção para você. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. E claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo, adoraríamos saber o que você pensa sobre este tema. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!